Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma ideia do seguidor Do Twitter. Marcos... Não, isso aqui É do Instagram. Marcos PTL20. Muito obrigado, Marcos PTL20. Mandou Quem lá será pra que é mim. o Marcos PTL19? Pois é, não sei. Mas mandou pra mim lá no... Vai que ele é fã do Recovo. Lá na DM do Insta. E, falei, ideia muito boa. Pô, 20 é 10 duas vezes. Pois é, ideia muito boa, vamos fazer sim. Aí fiz a pesquisa lá no Twitter. E qual que é a ideia do garoto? Maior contratação da história do seu time. A melhor. Então cara explica aí, porque isso aí vai dar problema. Não é mais caro. Ó, o jogador mais caro é uma coisa, tipo o Tevez é o do Corinthians. Sim. Tá certo? Agora, a maior contratação da história do Corinthians é o cara que veio, jogou, rendeu, reverberou e Às tal. vezes até veio barato e ganhou muitas coisas. Por exemplo, no Corinthians, eu acho o Marcelinho Carioca. O Rafael, eu acho o Ronaldo Fenômeno. Não. Pensando bem, porque ele veio do Flamengo e ganhou tudo, né? O Ronaldo foi mais... não ganhou, mas foi impactante ali. Eu acho que deve ser o Marcelinho mesmo. Mas, então, são maiores do que a do Tevez, então não é o mais caro, Não. entendeu? Então a gente vai falar dos principais times, não dá pra falar todos, gente, mas vamos começar com o Goiás, tá certo? O Goiás! O Goiás, a maior contratação da história, que virou ídolo e tal, é o Arley, goleiro, que jogou de 99 até se aposentar em 2015, eu acho que valeu a pena, né? Ah, jogava de calça. Pois é, um jogador de calça mesmo. O Arley foi um grande goleiro do Goiás, viveu os melhores momentos da história do Goiás, ele veio em 99 pro Goiás do Vila Nova, de um rival. Você pensava em Goiás, você pensava no Arley. Pois é, e era um baita do goleiro. Jogou muito. E assim, os grandes momentos do Goiás na Série A, o Arley estava lá. Estava. Pensei no Araújo também, mas o Araújo é da base. Ô, Léo, não vai pôr o Yarley, hein? Não, Arley. Arley com H. Tenho certeza que vai botou. meter um Yarley. Pensou no Yarley. Mas não vale base também, tá? É só profissional. Agora vamos para o Fortaleza. Sim. Qual foi aí? O pequeno Mozart. Mozarzinho. Mozarzinho? Isso é histórico, Tá. né? O Mozarzinho, de todas as pesquisas que eu vi, ele tá em todas as seleções históricas do Fortaleza. Então eu falei, Pô, importante. Ele chegou no Fortaleza em 1959, do Gentilândia, que eu acho que é um time que já acabou. Seu lá no Genitália, Ceará, meu. né? Não, Mas assim, Genitália. com 17 anos ele já era da seleção do Ceará, né? Porque antes tinha seleção estadual. né? Jogava ele e o Gildo, que era do Ceará, os dois jogavam junto na seleção do estado. É legal esse bagulho. Eu gostava. Mas o Mozarzinho é o maior reforço que o Fortaleza contratou. Seleção de estado é um negócio que tinha que ter de novo. É que não tem calendário. Eu acho que é mais por isso que não tem, porque era muito legal, cara, quando E tinha. é um dos maiores artilheiros da Se história. procurar no YouTube, deve ter ainda um Seleção Paulista versus Carioca aí dos anos 90. Ah, também, o Mozarzinho, só de informação, ele foi vice-campeão brasileiro com o Fortaleza. Não é qualquer coisa. Não é pouca coisa, A não. contratação da história do Fortaleza. E no meu Ceará aqui mandaram um Sérgio Alves. Sérgio Alves. Sérgio Alves também, ele jogou a Libertadores pelo Ceará. Não é qualquer coisa. Não. Tá? Sérgio Alves chegou pela primeira vez, ele tem 5 passagens no Ceará, então eu vou falar a primeira, tá? Veio em 92 do Central de Pernambuco, Central de Caruaru. Aí ele chegou no Ceará e passou a ser um dos maiores atacantes da história do clube, então, maior contratação da história. Teve Tá vendo? 4 Isso é caro. passagens lá. Teve 5 passagens, né? Então, Tá. importante. Agora do meu Bora Bahia Minha Porra, Sim. bicho, Super Bahia. super bobô, bicho. Bobô, baita de um reforço. Exato. O Bobô começou a carreira dele, ele passou na base do Bahia, mas ele começou a carreira dele profissional no Catuense. Do Catuense, depois de 3 anos de profissional, ele volta para o Bahia em 84, é campeão brasileiro pelo Bahia, e encerrou a carreira no Bahia também com 33 anos. Então assim, é o maior ídolo para muitos da história do Bahia. Jogou no Corinthians o bobô, mano. Jogou no mais pouquinho. Foi bem pouquinho, eu lembro Ele quase jogou nada. no São assim. Paulo também, vice-campeão brasileiro, mas a maior fase da carreira dele foi no Bahia e depois no Fluminense. E do nosso Sport, Sim. foi o goleirão, né? Reserva de Magrão. Na verdade, o titular. Que era O titular Magrão. O Magrão, que chegou no esporte já com 27, 28 anos em 2005 e ficou até encerrar a carreira dele recentemente, vindo do Rio Branco de Americana, aqui de São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. Pois é, então assim, É igual pensar no Goiás é o Arley, você pensa no esporte é o Magrão. pois é, o Magrão é a maior contratação da história do esporte. Tá vendo que não é sempre caro? Não foi, Esse cara pois é. barato, né? Então, mas assim, virou ídolo, é uma contratação, não veio da base, então é isso. Agora do Curitiba, Curitiba. será que usaram o dinheiro do setor Torque para contratar? Ainda não esse- tinha. Ainda não não tinha. Mas é o maior jogador da história do Curitiba, que é o Dirceu Krieger. que Sassá. faleceu uns anos atrás, tá?
Ele veio em 1966 do extinto clube chamado Britânia, que ele jogou lá. E no Coxa, ele foi heptacampeão estadual. Aonde ele jogou? No Coxa. Coxa, doido. Coxa. Eita, meu Coxa. Também coloquei como uma menção honrosa o Leila, que é o pai do Alexandre Richardson, que chegou em 1983 do Fluminense e ficou até 88, foi campeão brasileiro, aquela coisa toda. Mas acho que o Krieger é maior. Você botar o vídeo sem som, você pensa que é o Felipe Neto tendo um ataque de... Embolim! Já pensou? Vamos pro Atlético Paranaense agora, Eduardo. Pois é, o Curupira. O Curupira aí, o Cicupira, veio pro Atlético Paranaense em 1968. Do Botafogo de Ribeirão Preto. Fogo doido. Eita, mas enfim. Até o clássico na Série B. Para muitos torcedores também é o maior jogador da história do Atlético Paranaense, então por isso que ele está citado aqui. Cheguei a pensar em Alex Mineiro, Kleber Pereira, sim, mas o Cicupira foi o mais falado, então Cicupira aqui, 68. Vamos pular agora então para o meu Cruzeirão da Massacã. Sim, que é o Fábio, cara. Foi. É a mesma coisa que a gente fala do Magrão e fala do Arley. O Fábio tá desde 2005 no Cruzeiro. É muito tempo. Muitas pessoas acham que ele é da base do Cruzeiro. Vascão da Massa. Ele é do União Bandeirante. Passou no Cruzeiro em 2000, tá? Ele passou no Cruzeiro em 2000, mas ele era reserva do André. Então eu nem coloquei essa parte. Quase não entrou em campo. E aí ele vai pro Vasco, ele fica 4 anos e depois ele vai pro Cruzeiro de vez. Aí ficou até bastante no Vasco. Foi. Ele chega a jogar, ele vai pra seleção pelo Vasco. Foi. Cruzeiro quase não vai. E agora o Atlético Mineiro aqui. Esse aqui o Atlético eu fiquei na dúvida. Meu galão cabuloso. Fiquei na dúvida entre o Ronaldinho e o Tardelli. É porque o Tardelli tem mais passagens, mais gols e tal, né? O Tardelli chega em 2009 do Flamengo, tá? Aí ele vai embora, vem e artilheiro brasileiro e tal, vai embora. Aí ele roda e tal, e depois ele vem do Algarafa de volta pro Galo, ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil. Tava junto com o Ronaldinho, né? Tava junto com o Ronaldinho. E esteve em mais momentos. Não tava na Copa do Brasil. Esteve em mais momentos. Pois é. Ele não tava na Copa do Brasil. Vamos deixar aí o Tardelli. Mas se você, torcedor do Galo, considera o Ronaldinho, também tem problema. Me apontaram depois e eu resolvi voltar atrás. Quem? O Vitor é o maior deles. O Vitor chega em 2012. O Vitor eu cheguei a falar. Joga aquele brasileiro maravilhoso, que o Galo é vice. Joga a Libertadores heróica dele. Importantíssimo na Libertadores. Se não fosse o Vitor, não tinha ganho. E é campeão da Copa do Brasil também. Então ele está lá desde então. Ele não saiu igual o Tardelli. Então eu acho que o Vitor é a maior contratação da história do Galo. Quando a gente pensou ali, eu falei Vitor, mas... É uma boa. Então o Vitor eu acho que é maior. Vamos para o Internacional de Porto Alegre, acho que com certeza é o nosso menino argentino D'Alessandro. Muita gente falou do Fernandão também, concordo em partes, mas o D'Alessandro veio e fica 12 anos. Muita coisa. 12 anos é muita coisa. Mas subestimar o Fernandão também. Não, subestimando o Fernandão. O Fernandão é campeão do mundo, tal, né? Capitão do time e tal. Mas o D'Alessandro chega em 2008 do Zaragoza e vem e fica até aquele ato que ele vai pro River e volta. Então, né? Não tem como deixar o D'Alessandro não ser o D'Alessandro. E do Grêmio? Do Grêmio eu botei 2 nomes, porque eu fiquei realmente na dúvida entre os dois. Você é gremista, por favor, me elucide. Na verdade, eu pensei até no Hugo de Leon, que foi campeão do mundo em 83, e foi campeão brasileiro também em 81. Mas, falando do Dinho, que o Dinho ganha a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro e ganha duas Copas do Brasil. O Paulo Nunes é o outro, mas ele ganha uma Copa do Brasil, um Brasileiro e a Libertadores. Mas eu acho que deve ser mais Paulo Nunes, talvez, por causa de... Nos maiores ídolos da história do Grêmio, o Dinho tá na frente do Paulo Nunes. Por isso que eu fiquei na dúvida. Mas, você que é gremista, eu vou deixar o Dinho em primeiro. Tá bom. E no meu fogão da massa... Botafogo, acabou. Rapaz, Série B no que vem vai ser pedreira, porque vai ter... Mais campeões brasileiros, provavelmente. Os que já caíram. Caiu Botafogo, vai cair... Curitiba já caiu. Curitiba, campeão brasileiro. Vascão tem tudo pra cair. O Guarani lá, Cruzeiro campeão. Tá lá. Goiás, se cair, não é? Mas não é campeão brasileiro. Se cair o Bahia junto, é difícil. Também mais um campeão brasileiro. Rapaz, a Série B ano que vem vai ser legal de assistir. Vai ser legal. No Botafogo, a maior contratação da história é o Garrincha. O Garrincha não é da base do Botafogo. Ele começou a carreira dele profissional no Serrano. Ele jogou muito pouco no Serrano e vai para o Botafogo. Justamente um jogo entre Serrano e Botafogo, que ele deita em cima do Newton Santos, que é da base do Botafogo. E o Garrincha vai lá a pedido do Newton Santos. Não quero ser driblado por ele não, traz ele pra cá. E ele vai pro Botafogo por 2.000 cruzeiros. Em 1953,
fica até 67? Acho que até 67. Não. Ele jogou 95% dos jogos da carreira dele, por mais que ele tenha passado em vários times, no Botafogo. Então, Garrincha, né? Tem como. E agora, meu, Fluminense aqui, acho que... Fluminense. Voltou pra Liberta. Dom Fredo. Postaram no Twitter lá que a Libertadores começou a seguir o Fluminense. Ih, rapaz, agora vai? Pô, o Fluminense fez uma campanha maravilhosa aí, Tava cara. só a Ninguém LDU lá, esperava, né? nada. Pra mim? Ninguém esperava, cara. Pra Uma mim? campanha honrosa aí. Pois é. Quem que esperava o Fluminense pra Libertadores? Maior compra da história do Fluminense, não poderia deixar de ser, é o Fred, que também para muitos é o maior jogador da história do clube. O Fred chegou no Fluminense em 2009 do Lyon. O presidente do Lyon não queria liberar, o Fred deu uma forçada lá. O Fred é um bicho. Chegou no Fluminense, O Fred tá bem salvou. também agora. Voltou, tá com 33 anos já o Fred, hein? Salvou o time do rebaixamento aquele ano, que tava validado como certo, aquele time do Cuca. E depois campeão brasileiro, etc. Pô, tem uns caras putos lá que apostou no Fifi e perdeu, que tava no o time lá pra ir pra Libertadores. Mas, gente do céu, o que atrapalha isso, Meu gente? Deus do céu, cara. Ô, vocês são muito chatos, velho. Pô, é o meme do Roberto Dinamite jantando, cara. Pra quem não sabe, na época do Orkut tinha a comunidade dos times. Aí na do Vasco, o Vasco tava lutando pra não cair. Né? Não sei. Aí tava lá lutando pra não cair, o presidente era o Dinamite. Um torcedor encontrou o Dinamite num restaurante, num janta. O time nessa situação e o cara jantando. E o cara vai fazer um post indignado. Encontrei o Dinamite no restaurante agora há pouco. O time nessa situação e o cara jantando. Aí o cara de baixo começou. Só me falta você falar que mais cedo ele almoçou também. Aí é foda. Pô, meu irmão. Porra, Esse mano. meme, vem, cara. O cara tava lá na concentração, provavelmente. Perdeu o campeonatinho de FIFA dos caras lá. E foi do lado lá zoar, pô, meu irmão. Você acha que o jogador ficou o tempo inteiro? Meu Deus, próximo jogo, hein? O cara deve ficar só no quarto assim, ó. Que nem um NPC. Próximo jogo. É igual o modo carreira. Você aperta avançar, vai pro próximo jogo. Você acha que em concentração de time que eles estão preparando pro jogo, vocês por quê? Eles ficam falando, gente, pro próximo jogo. Vai ser Eles foda. falam. Mas eles não falam só disso. A vida acontece, meu irmão. Para de ser chato, meu. Torcedor Não é chato possível, da prela. cara. Agora, no meu Vascão, que vai cair, Rafael, não? Vascão? É. Já caiu, pode. Já caiu? Ó, Eu acho que não cai. Carimba. Eu acho que não cai ainda. você acha? O Vasco fica. Eu acho que o Vasco Mas quando começa esse espiral de cocô aí na reta final, é difícil de sair, cara. Com certeza. A maior contratação da Experiência história... própria. A maior contratação da história do Vasco é o Ademir de Menezes, que chegou no Vasco do Sport em 1942, ficou até 46, quando ele foi pro Fluminense, depois de uma briga dentro do Vasco lá. O Fluminense pagou muito caro na época pra ele, deu um apartamento pra ele, que, meu irmão, hoje é muito fácil, mas antes era muita coisa. A gente tá falando de 1940 e 46. Aí depois ele, dizem as lendas que ele ficou com muita saudade, ele foi campeão no Fluminense, tá? Aí ele ficou com muita saudade do Vasco, o time estava muito forte, só faltava ele pro time encaixar. Ele volta pro Vasco, joga pra caramba, é a Expressa da Vitória, campeão do Sul-Americano de 48, aquela coisa toda, artilheiro do Brasil na Copa de 50, era um jogadoraço e é a maior contratação da história do Vasco, Ademir de Menezes. E agora vamos pro meu Mengão. No Flamengo também fiquei na dúvida. Vai. Muitas pessoas falaram do Bruno Henrique e do Gabigol. Pela importância que ganharam tantos títulos aí, né? Acabaram de chegar e foram determinantes para todos esses títulos aí. Mas, assim, na disputa Bruno Henrique e Gabigol, o Bruno Henrique ganha. Porque o Bruno Henrique foi mais barato, entregou tanto quanto, tudo bem que o Gabigol fez o gol do time. Até muita gente diz até que mais. Mas o Gabigol não estava comprado no momento desses... É verdade, estava emprestado. Ele estava emprestado. E ele é comprado na temporada atual. Faz sentido. Mas foi comprado em 2020. Então, o Bruno Henrique é uma compra que o Flamengo faz e rende pra caramba. Igual a Rascaeta e etc. Então, o Bruno Henrique está à frente. Mas, a outra fala foi do Nunes, que chega no Flamengo em 80, campeão brasileiro, depois ganha Libertadores e faz 2 gols no Liverpool, num 3-0 que o Flamengo aplica no Mundial. Sim. Então, o Nunes, ele chega do Monterrey do México e fica até 83 no Flamengo. Depois ele volta a passar no Flamengo de novo, mas não é a mesma coisa. Mas enfim, eu fiquei na dúvida, então eu vou deixar o Bruno Henrique. Mas se você acha o Nunes também, não tem problema nenhum, tá certo? Agora vamos para os times de São Paulo. Aqui vamos pro meu Palmeiras. Palmeiras? Vamos pro meu Torneiras aí.
Eu acho que é o mais velho, mas eu vou citar os dois. É que o Palmeiras teve muito cara bom que contrataram, né? Os maiores ídolos da história do Palmeiras, na verdade, não são formados no Palmeiras. Tá tentando mudar isso agora, mas são caras de fora, geralmente, né? Mas o Edmundo. É Edmundo mesmo, né? O Paulo Nunes. O Marcão já é da base. O Marcão da base. O goleiro, o Palmeiras sempre formou. formou. O Veloso não, né? O Veloso acho que é da base também. O goleiro o Palmeiras sempre formou. A maioria dos não, goleiros isso é da base. sim. O Palmeiras é muito forte. Os ídolos, Alex, Zinho, você vai pegando o histórico do Palmeiras aí, o Rivaldo, Roberto Carlos, eles não são da base do Palmeiras, geralmente eles são comprados. E um deles, e é muito marcante, é o Evair. O Evair chega em 91 do Palmeiras, vindo da Atalanta, ele foi jogar na Guarani, vai pra Atalanta. Fala que era o craque Nesta. E aí ele vem pro Palmeiras, ele é o principal jogador do Palmeiras naquela retomada de títulos, o Palmeiras tá 17 anos sem títulos. O Evair era bom, cara. E o Palmeiras tinha um timaço, mas o Evair era o cara do time. Você vê um time tinha Edmundo, tinha Edilson Capetinha, tinha um timaço, o Evair era o cara. Fez o gol do título, né, na goleada na final do Paulista, 93, que foi 4x0 no Cortinas. Tinha sido 1x0 Corinthians primeiro lá, foi, gol do Viola, tá. Pois é, mas enfim. Depois ganha 2 brasileiros, junto com o Edmundo. E aí ele sai, volta e é campeão da Libertadores também. Então, o Evair é muito importante. Mas o que eu acho maior é o Ademir da Guia, que chega no Palmeiras em 1962, com 20 anos de idade, vindo do Bangu. O Ademir da Guia se formou no Bangu e vem pro Palmeiras e joga até o final da carreira dele, em 1977. E tem mais de 900 jogos com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o Ademir da Guia, né, ganhou o bonde brasileiro, ganhou o bonde estadual, não ganhou o torneio internacional, ganhou o Ramon de Carranza, que era importante na época e tal, não ganhou o Libertadores, mas eu acho que o Ademir da Guia é maior para a história do Palmeiras do que o Evair. Também é gigantesco, mas também. o Ademir acho que tá na frente. E agora vamos para o São Paulo, aqui é a maior contratação aí. Sim, cara, não tem como. É o Pablo, é o Luciano, né? Não dá. É o Raí. Tchê. É o Raí. É o Raí. Pois é. Que o Raí, muita gente pensa que deve ter começado ali, né? Mas não. Começou lá em Ribeirão Preto. Igual o irmão dele, o Sócrates. No Fogo doido. Pois é. Botafogo de Ribeirão Preto. O Raí chegou no São Paulo em 1987, vindo do Botafogo de Ribeirão. E, cara, o Raí é responsável, um dos maiores, pelos maiores grandes títulos, os primeiros grandes títulos da história do São Paulo. Comandava aquele time, né? Já tinha ganhado e tal. O Raí vem e ganha brasileiro, vem e ganha estadual, vai ganhar duas Libertadores Mundial. E o Mundial. Ele vai embora depois da segunda Libertadores, e aí no segundo Mundial ele não estava mais, já estava no PSG. Depois ele volta e é campeão de novo. Rogério Ceni não conta? O quê? Não, porque o Rogério Ceni ele foi comprado do Sinop, mas ele foi comprado pra base, ele fica 3 anos na base. Então não conta. Depois ele sobe de novo. É como se ele fosse da base. Entendeu? Então não conta. Mas eu acho que o Raí é maior que o Rogério Ceni ainda na história do São Paulo, pelos títulos. Será? Acho que sim. Mas a torcida acho que não considera, não. Bom, enfim, também tem o peso da direção agora, mas eu acho que o Raí é o maior. No Corinthians aí também acho que é realmente o Marcelinho. Eu não tinha pensado no Marcelinho chegando, mas o Marcelinho pra mim é o melhor jogador que eu vi no Corinthians jogar. Ou seja, se veio comprado, pra mim é ele. Então, e o Marcelinho veio pro Corinthians a contragosto. Ele Foi. não queria jogar no Corinthians. E não é segredo não. Não. Falou que o sonho dele era jogar no Flamengo, ele era fã do Zico, aprendeu a bater falta com o Zico. Aprendeu com ninguém, né? Foi. Né? O Marcelinho devia ter pegado uns caras. Ô Marcelinho, eu vou dar uma dica. Posso, Marcelinho, você me dá essa. Vai. Faz uma escolinha de bater falta. Pra... Ensina esses otários a bater falta. Coach de treinamento de falta. Coach de treinamento de falta. Igual o Arzu é técnico de goleiro. Mas os times poderiam pegar goleiro. Tipo uns caras desses e falar, você quer, sei lá... Você é treinador de falta, meu irmão. Bola parada. É você que vai ensinar esses caras aqui. Porque de bater. Na NFL lá não deve ter os treinadores de coach. Rueda, não importa. O Marcelinho é ídolo do Corinthians, não tem problema. Não, mas aí não tem nada a ver. Rueda. Vai lá nele e fala assim, você é o treinador de bola parada desse time. Não tem, cara. Vamos ensinar esses caras aqui. Eu quero ver gol do Jean Mota do meio da rua. Não, mas o... Sai, mas a importância, do jeito que o futebol tá pegado hoje em dia, uma falta ali faz total diferença. Você pode... Quantos jogos você pode ganhar batendo falta ali, que hoje em dia não tem batedor de falta no Brasil, cara. Imagina, Marinho. No Brasil, já tem um jeito de bater falta. No Brasil e no mundo também não tem batedor de falta. Os caras já tem jeito de bater falta. Marinho, Soteldo. O próprio Jean Mota tem jeito pra bater falta, mas não é especialista. Mas também o Rogério Ceni, por exemplo, por que ele não faz nos times dele? Faz. Pois é, enfim. Não faz porque não quer. E pra finalizar, o Santos e a maior compra da história. Falaram um monte pra mim. Giovani, Elano. Mas não, né? Renato. Mas a maior compra da história do Santos se chama José Eli Miranda. É o Zito.
O Zito não é da base do Santos. Ele jogou 3 anos de profissional no Taubaté, no Esporte Clube Taubaté. E em 1952 o Santos compra o Zito com 19 anos. Ele começou a carreira com 16. Com 19 ele vai para o Santos e joga de 52 até 67, quando ele se aposenta. Jogou um pouquinho lá, né? Jogou um pouquinho, né? A nossa faixa Z é por algum motivo, né? Então não tem como ser outro cara. Pode ter vários. O Gilmar dos Santos Neves veio do Corinthians. Mas explica essa coisa da faixa, que às vezes a pessoa não pegou. Só pra terminar. O Gilmar dos Santos Neves é uma compra do Santos. Ele veio do Corinthians, multicampeão, e foi mais campeão ainda no Santos. Mas o Zito já estava lá, era capitão com o Gilmar quando o Gilmar chegou e continuou capitão até aposentar. E aí então, tem essa história da faixa de capitão no Santos que não é um C, é um Z. É um Z. Quando o Zito morreu, ele teve um AVC e acabou falecendo. O Santos fez uma homenagem, né, que foi uma proposta do Caco Ferreira, que era blogueiro do Santos e tal, de falar, pô, bota uma homenagem, em vez de ser... O Santos não tem um capitão, o Santos tem um Zito, e bota o Z na faixa. E a partir daí o Santos tem esse Z na faixa justamente por causa do Zito. Você não tem um capitão, o Santos tem o Zito, que é o maior capitão da história do clube. Maneiro. Maneiro? Maneiro. Beleza, gente? Deixa nos comentários se você discorda também. E fala dos outros times, Atlético Goianiense, Bragantino, Mauro Silva. Né? Então comente aí, eu quero saber sua opinião, tá? Faz o cocô, curta, comente, compartilha, tamo junto. Até o próximo vídeo, fique com Deus.